Macbeth é uma das peças mais famosas de Shakespeare e foi escrita entre os anos de 1606 e 1607, quando a rainha Elizabeth já havia falecido e ascendera ao trono o rei James I. O rei James I tinha origens escocesas, portanto era também do interesse de Shakespeare, que representava para o rei, trazer um tema escocês para sua peça. Tanto é assim que Macbeth também se chama a peça escocesa de Shakespeare, porque se passa naquele lugar e traz histórias muito antigas da Escócia. A fase em que o Shakespeare escreve essa peça é uma fase de maturidade. Para vocês terem uma ideia, a essa altura ele já havia escrito Hamlet. Mas, diferentemente de Hamlet, esta é uma peça muito mais curta e objetiva, e ainda mais sombria. Esta é, sobretudo, uma peça sombria que vai falar muito da noite, dos sonhos e dos pesadelos. É uma boa porta de entrada, talvez, para o universo de Shakespeare, penso eu, porque ela entrega muito resultado, ela entrega o melhor de Shakespeare muito rapidamente e objetivamente. Ao passo que Hamlet, por exemplo, é uma peça mais extensa, cuja grandeza você demora mais a perceber. Existem várias formas de abordar uma peça com uma tradição tão rica como a de Macbeth. A forma que eu escolho trazer para este vídeo, que eu julgo bastante enriquecedora, é me baseando em alguns textos do A.C. Bradley, um importante crítico de Shakespeare, que estão neste livro aqui, A Tragédia Shakespeariana. Eu vou começar falando um pouco do que o Bradley considera como a substância da tragédia shakespeariana. Depois de uma estrutura que ele identifica nas principais tragédias de Shakespeare. E depois, com base nessa estrutura, a gente vai entender ato por ato, e esta é uma peça de 5 atos, como Macbeth está estruturado. No final, nós vamos tratar de 3 temas principais deste livro: a profecia, a questão da noite, do sono e do pesadelo, e, por fim, a identificação que Lady Macbeth faz entre o poder e a vilania. O momento do vídeo em que eu vou falar a respeito de cada um desses assuntos está marcado aqui na descrição. Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura. Se você gosta deste canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe seu comentário, atente-se para os links da Amazon que eu deixo na descrição. Comprando através deles, você colabora com o canal. Você também pode colaborar com o canal apoiando-o no Apoia-se e participando assim do clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Todas as informações estarão aqui embaixo. No texto A Substância da Tragédia Shakespeariana, o A.C. Bradley vai fazer toda uma série de raciocínios a respeito das principais tragédias de Shakespeare, principalmente Hamlet, Macbeth, Otelo e Rei Lear, e vai tentar identificar o que nelas subjaz, ou seja, o que seria uma visão de mundo do Shakespeare, do que seria o aspecto trágico da vida, do funcionamento do mundo, da ordem das coisas, que pode ser identificada nessas peças. Não é um trabalho tão fácil fazer essa identificação, já que a escrita do Shakespeare é muito variada, existem oscilações, mas o Bradley ele faz toda uma série de argumentações para tentar defender o ponto dele. E eu julgo que o ponto dele, apesar de não fechar a questão, é extremamente interessante e estimulante para que a gente possa enxergar um pouco daquilo que o Shakespeare traz e do porquê nós reagimos como nós reagimos às peças que ele representa. Um ponto importante que o Bradley levanta é o de que uma tragédia é uma história de excepcional calamidade que leva à morte de um homem que goza de posição proeminente. Aqui a gente já tem algumas características que são verificáveis na maioria das peças do Shakespeare. Primeiro ponto, o Shakespeare geralmente trata de um herói, um personagem principal. Raras as vezes, apesar da quantidade de personagens que povoam suas peças, existe mais de um herói, existe mais de um foco na ação cênica. Por exemplo, em Hamlet nós temos o Hamlet, que é o personagem principal indubitavelmente. Em Macbeth nós temos o próprio Macbeth, ainda que a Lady Macbeth tenha também uma grande presença na peça.
E aqui a gente tem uma pessoa que ocupa uma posição social proeminente. O Shakespeare tende a tratar de reis, de príncipes, de chefes de estado, de pessoas que integram a alta roda. Então, a história que a gente acompanha é a história de alguém de alta estirpe, de alta posição. E essas pessoas geralmente morrem no final ou estão imersas num contexto de grande mortandade ao final. Na tragédia shakespeariana, a morte se faz sentir muito fortemente. Então, nós vemos alguém que ocupa uma posição elevada, alguém que tem até uma vocação heróica, caindo em desgraça e chegando à morte. Este seria um primeiro ponto a ser constatado dentro da tragédia shakespeariana e que permeia todas elas. O outro ponto que o Bradley levanta é de que este homem de alta estirpe que cai em desgraça, ele pode ser desventurado, mas ao final nós não ficamos com a percepção de que ele é um homem pequeno, de que ele é uma pessoa que está ali sendo um joguete dos deuses, uma vítima do destino, uma vítima do sistema social. A gente percebe, e o Shakespeare deixa em seu público essa impressão, que este personagem é grande, e ainda que ele cai grandemente. Então, este é um ponto interessante. O que é que o Shakespeare faz para conseguir com que nós, vendo um personagem caindo em desgraça, ainda enxerguemos nele muita grandeza? Este terceiro ponto que o Bradley traz e que eu acho que é um insight fenomenal é o de que, ao vermos essa queda, nós temos um sentimento de desperdício, um misto de tristeza e mistério. Pois bem, era uma pessoa que ocupava a alta roda, que tinha características heróicas, que prometia muito, que poderia ter um futuro brilhante. Porém, essa pessoa cai. Quanto não foi desperdiçado? Quanto poderia ter acontecido e não aconteceu? Isso dá uma tristeza, mas isso também nos faz remeter ao sentimento de mistério, porque se a pessoa era vocacionada para o bem, para feitos heróicos, o que no cosmos permite que ela caia? O mistério então permeia. Com esse sentimento, com esse misto de tristeza e mistério, esse sentimento de desperdício, o Bradley quer fazer um contraponto à catarse que o Aristóteles defendia que deveria haver na tragédia. Mais do que a catarse, a liberação de sentimentos, na tragédia shakespeariana a gente tem esse sentimento de desperdício. E essa questão do mistério, então, nos faz pensar no cosmos, na ordem moral, nas leis da natureza, o que predetermina ou não que o herói caia. E aí a gente começa a perceber, e segundo a argumentação do Bradley, que ao expulsar o mal, porque existe um mal que se faz sentir mesmo no herói, parece que a ordem moral, ao fazer essas punições, por exemplo, ela também expulsa o bem. É como se essa ordem moral não conseguisse preservar apenas o bem, expulsando o mal, sem prejudicar o próprio bem, sem se autodestruir. Quando o herói aqui em Shakespeare, ele cai e ele prometia tanto, é o bem que cai ao expulsar o mal, ao punir esse herói por algum deslize que ele tenha cometido. Não cai só o mal, cai o bem junto. Então, que ordem moral é essa? Qual é o seu funcionamento? Por que ela funciona assim? E ao final dessa elucubração, que é muito mais longa do que esse resumo que eu estou fazendo, o A.C. Bradley diz assim: um mundo que demanda desesperadamente a perfeição, a ação heróica, mas dá à luz, juntamente com o bem, com esse herói tão promissor, que é glorioso, um mal, as falhas do herói, que só pode superar por meio da autoflagelação e do desperdício de si mesmo. Esse fenômeno ou aparência é a tragédia. É como se na visão de mundo do Shakespeare ele visse uma ordem moral que é incapaz de se conservar sem se autodestruir. Daí o nosso sentimento de desperdício, misto de tristeza e mistério.
Eu acho que com essas ideias já se torna muito mais fértil a leitura das peças do Shakespeare e a gente pode passar para essa segunda etapa, em que o Bradley identifica uma estrutura geral dentro das peças shakespearianas. Em geral, as peças shakespearianas têm 5 atos. O Bradley ele faz duas divisões, dois esquemas mais gerais de como essas peças funcionam. No primeiro esquema, nós temos uma divisão em 3 partes. Nessa divisão em 3 partes, nós temos um primeiro momento da peça, que geralmente ocupa o primeiro ato, em que nós somos expostos à situação. Conhecemos os personagens, conhecemos o lugar, o que está passando, o estado de coisas no qual a ação cênica vai se desenvolver. Depois nós temos uma segunda parte que às vezes pega o próprio primeiro ato e vai até o começo do quinto ato, é a parte mais extensa da peça, em que nós temos o desenvolvimento do conflito. Aquele estado de coisas, nele há princípios de conflito, esses princípios de conflito vão se avolumando ao longo do desenvolvimento, e a gente passa, assim, de um conflito para uma catástrofe. Esta é uma linha direcional dentro da tragédia shakespeariana, em que o conflito que começa lá no primeiro ato vai redundar no quinto na catástrofe. E no quinto ato, a terceira parte da peça, nós temos propriamente a conversão do conflito em catástrofe. Essa finalização finalmente chega e aquilo que tinha se anunciado no começo se consuma no final. A divisão do Bradley também pode ser estabelecida em 5 partes. Na primeira, a gente é exposto a uma situação que não é de conflito. Na segunda, a gente tem um desenvolvimento do conflito em que a ação é ascendente, ou seja, os personagens vão entrando em combate, não direto, mas em combate, em conflito de interesses. Pouco a pouco, o conflito vai se avolumando. Nós temos um terceiro momento, que é um momento de clímax, em que as tensões estão no seu ponto máximo. Depois a gente tem um quarto momento, que é um momento de desenvolvimento do conflito, mas é um movimento descendente que nós acompanhamos aqui, porque existe ali um golpe no clímax em que alguém começa a entrar em desvantagem. E esse desmantelamento da sua vantagem, digamos assim, é o que nós acompanhamos na quarta parte. E por fim, na quinta parte, nós temos a catástrofe. Essa ação descendente que veio desde o clímax, ela vai finalmente se converter em catástrofe na quinta parte. Então é como se fosse uma montanha: ação ascendente, clímax, ação descendente, catástrofe. Com base nessas informações, a gente pode ler a peça Macbeth com outros olhos. A peça Macbeth, como eu já disse, é dividida em 5 atos. No primeiro ato, nós temos 7 cenas, e a gente tem aqui principalmente contato com o estado de coisas no qual se encontra a história. E este primeiro ato, que a meu ver vai mais ou menos até ali a cena 3, até meados da cena 3, ele é um ato que, para a tragédia shakespeariana, segundo Bradley, ele pode se tornar enfadonho, porque ele vai apenas expor coisas. Então, como o Shakespeare pode fazer para atrair a atenção do seu público nesse momento que é um pouco didático, que é um pouco explicativo? Ele diz aqui, o Bradley, que o Shakespeare pode recorrer, por exemplo, a uma ação fulminante e muito rápida que já lance um panorama do que está acontecendo, e com base nessa ação, que causa grande tensão no público, ele pode depois dedicar uma cena que é mais a conversa do que a ação. E ali nessa conversa a gente vai ter uma grande explicação. Um exemplo disso é Macbeth, porque a gente tem a primeira cena, a primeiríssima cena, a cena que inicia a peça, uma cena de altíssimo impacto, que é a cena das bruxas, em que elas estão ali reunidas, ainda não se encontraram com Macbeth, e elas vão ali já profetizar, lançar as bases do que vai acontecer depois. A gente já tem aquelas criaturas desconhecidas naquele ambiente meio mágico. Isso causa um grande impacto em nós.
E aí, com base nesse grande impacto, para que a gente não vá de uma sucessão de impactos em impactos, o Shakespeare dá um passo atrás e já nos apresenta na cena 2 Rei Duncan, que é informado a respeito de atos de bravura do Macbeth. Com base nesses atos de bravura, ele já promete conferir ao Macbeth algumas distinções, como os baronatos de Candor e de Glamis. Na cena 3, as bruxas finalmente profetizam para o Banquo e para o Macbeth como vai ser o seu futuro, e inoculam em Macbeth a ideia de que ele será rei. Para mim, a exposição do estado de coisas termina aí, porque quando Ross e Angus chegam a Macbeth e Banquo e já começam a falar que o Macbeth vai receber um baronato, a profecia já começa a se consumar. Então, é como se a pecinha, o agente A, que é Macbeth, já começasse a se movimentar na direção do clímax, já numa situação de conflito com o rei. Aí a gente tem nas cenas seguintes o encontro de Macbeth com o rei, na cena 4, e a gente tem a peça B, que é o rei e os interesses da sua descendência, já entrando num conflito, fazendo uma movimentação direta, entrando em conflito com o Macbeth. Por quê? Ao mesmo tempo que o Macbeth é aproximado da profecia, da sua consumação, sabendo que herdará um baronato, na cena 4 ele é distanciado porque o rei já promete que o seu filho vai ser o seu sucessor e existe toda uma cerimônia em torno disso. Então A e B estão em conflitos e B avança na cena 4, depois de A ter avançado no final da cena 3. A gente vai de tensão em tensão até a cena 7, em que a Lady Macbeth convence Macbeth de que ele precisa assassinar o rei a fim de consumar a profecia e se tornar ele mesmo rei. Então, o que a gente tem nessa segunda parte no esquema de 5 da peça de Shakespeare, da ação ascendente, é a alternância entre movimentos dos agentes em conflito. A gente tem Macbeth que avança, depois a gente tem o partido do rei que avança, então quem está torcendo pelo Macbeth fica em tensão quando o rei avança, e quem está torcendo pelo rei fica em tensão quando Macbeth avança. É como se o público fosse levado de tensão em alívio, tensão em alívio, tensão em alívio, até o clímax da peça. Mas eu não considero que o desenvolvimento do conflito ascendente aqui termine no primeiro ato, muito pelo contrário. No segundo ato, que é um ato com 4 cenas, nós temos o Macbeth encontrando o Banquo na calada da noite. A gente vê que a cena está na iminência do assassinato do rei Duncan. E, finalmente, na cena 2, esse assassinato é cometido. Mas eu acredito também que aqui nós ainda não chegamos ao clímax. Porque o clímax é principalmente quando o Macbeth se torna rei. E percebam, quando ele se tornar rei, ele vai se tornar rei já num momento de instabilidade, ou seja, o cume do que ele queria já é o momento do início da sua queda. Isso vai acontecer no ato 3. Na cena 3, a gente tem a descoberta do assassinato, os guardas sendo assassinados, e por fim, na cena 4, a gente tem uma conversa entre o Ross e o Macduff, e os filhos de Duncan são considerados suspeitos, e a gente fica sabendo que o Macbeth se torna rei. Mas considere que ainda não estamos no clímax. O clímax é também um momento de pausa momentânea. Então a gente tem aqui, para mim, o clímax por volta da cena 3 do ato 3, que é um ato de 6 cenas. Por quê? Porque para que o Macbeth se consolide mesmo no poder, é preciso que Banquo e o seu filho Fleance sejam assassinados, porque a profecia também dava conta do fato de que Fleance seria um rei, teria uma descendência real. Então Macbeth se sente ameaçado, ele ainda não está tranquilo naquele reinado. Então, finalmente, quando Banquo morre e Fleance escapa, o Macbeth, apesar da situação não estar perfeita, se sente no momento mais seguro, ainda que muito tênue, sobre o trono.
E esse momento que na cena 4 seria um momento a ser celebrado, então para mim o clímax é cena 3 e cena 4, ele já começa a se converter numa ação descendente, ou seja, na ruína de Macbeth, porque existe aquele banquete na cena 4 e naquele banquete o fantasma de Banquo começa a atormentar Macbeth. Ou seja, dentro daquele conflito pelo poder, Macbeth já começa, depois de ter tido tantos sucessos, apesar das dificuldades, ele começa a perder terreno. Para mim, isso começa na cena 4, em que a gente passa do momento de clímax para a quarta parte da peça, segundo o esquema de 5, em que a ação é descendente. O Ace Bradley, ele ressalta que o quarto ato, que é caracteristicamente o ato consagrado a essa ação descendente, é um ato sempre muito complicado para Shakespeare, em que Shakespeare tem que se valer de alguns recursos para manter a atenção do público. Por quê? Porque a gente já viu muita coisa acontecendo, o clímax já aconteceu, a coisa começa a se perder, começamos a perder o controle, o herói começa a perder o controle, começa a sua queda verdadeira. Mas essa queda verdadeira ainda não é a catástrofe do final, que vai ser o outro momento impactante. Então esse quarto ato corre o risco de se tornar modorrento, de se tornar tedioso. Por esse motivo, o Shakespeare sendo Shakespeare, ele se vale de alguns expedientes para tentar prender a atenção do seu público. Aqui em Macbeth, a gente pode identificar no ato 4, que tem 3 cenas, 2 desses expedientes. O primeiro expediente está na cena 1, que é quando Macbeth visita de novo as bruxas e recebe novas profecias, que, a depender da interpretação, podem sugerir que ele vai continuar sendo rei, que ele vai se consolidar no trono, que é muito difícil tirá-lo dali. Este é um elemento de falsa esperança. Shakespeare, às vezes, no quarto ato, na quarta parte da sua peça da ação descendente, insere um elemento de falsa esperança, de modo que o público que vê o herói em queda pense que ele vai conseguir se recuperar. Mas não vai. É um elemento de falsa esperança. E existe aqui na cena 2 um outro recurso do qual o Shakespeare se vale, que é muito impactante e ajuda a tornar o quarto ato menos tedioso. Aqui a gente vê aquela cena terrível em que o filho de Macduff é morto, Lady Macduff precisa fugir. Este é um momento de muita emoção, uma emoção rápida e contrastante. São personagens que não estavam aqui na peça, de repente surgem numa cena muito impactante e logo saem e não aparecem mais. Esse sentimento forte e contrastante é outro recurso do qual Shakespeare se vale para tornar o quarto ato mais interessante. Por fim, no quinto ato, a gente tem essa ação descendente cada vez indo para mais e mais baixo, ou seja, cada vez mais o inimigo de Macbeth, liderado por Macduff, avança, ao passo que Macbeth não consegue tomar atitudes que consigam contê-lo. Aqui na cena 3, Macbeth, exaltado, é finalmente avisado da chegada dos inimigos. Na minha visão, é aqui que a gente faz a transição dessa quarta parte da ação descendente para a quinta parte, que é a da catástrofe, porque aí a batalha vai começar e finalmente Macbeth vai chegar à sua ruína. Passando agora para as temáticas que eu selecionei para aprofundar com vocês aqui neste vídeo, é muito interessante e preponderante nessa peça o tema da profecia. Um primeiro ponto que a gente pode pensar aqui é o de que as bruxas podem também, além de ser espíritos sobrenaturais que têm alguma capacidade de predição do futuro, ser espíritos sobrenaturais que não têm a capacidade de predizer o futuro, mas, por exemplo, podem se deslocar pelo mundo e conhecer fatos de modo incógnito que nenhuma outra pessoa conhece, e com base nisso lançar informações valiosas, mas que elas conheceram, que elas testemunharam, para Macbeth, por exemplo, e assim tentar induzir um comportamento. O que eu quero dizer com isso? Será que quando as bruxas vão lá e dizem para Macbeth que ele vai ser rei, que ele vai herdar os baronatos de Cawdor e Glamis, será que elas já não tinham visto, porque isso na cronologia da peça é viável pensar,
Será que elas já não tinham visto, porque são bruxas, o rei dizendo que faria o Macbeth barão? Elas, de posse dessa informação, foram lá e falaram isso para o Macbeth, de modo a parecer isso uma profecia. E com base nessa credibilidade que elas logo vão ganhar, porque esse fato vai se confirmar, elas tentam induzir um comportamento que é levar o Macbeth a achar que vai ser rei e começar a tomar atitudes para tanto. Elas também podem ter sido, apesar da peça não revelar, agentes tentadores que ficaram ali soprando depois no ouvido do Macbeth a ideia de matar o rei. Essa questão do sobrenatural, portanto, pode ser vista tanto do ponto de vista de conseguir predizer o futuro, como do ponto de vista de saber alguns elementos que outras pessoas não conhecem e manipular terceiros com base nesses elementos. Outra pergunta que a gente se faz é: vale a pena Macbeth saber sobre o futuro? Afinal de contas, se a profecia era verdadeira, para que Macbeth precisava saber que ele se tornaria rei? Ele não se tornaria rei de todo modo? E se tornar rei não era o objetivo principal? Aqui a gente tem um conflito entre ser e conhecer. Até que ponto é valioso conhecer antes de ser, se você vai ser de todo modo? Essa tentativa de controle total da narrativa da própria vida, ela produz bons efeitos ou ela é capaz, como em Macbeth, de bagunçar a história toda? Não seria essa profecia também uma profecia autorrealizável? Ou seja, não seria a profecia apenas uma sugestão desde o começo? Aí já partimos do pressuposto de que as bruxas não sabiam nem que o Macbeth seria barão. Não seria ela uma indução de comportamento? E uma vez que alguém recebe uma profecia, não passa a desenvolver comportamentos muito obsessivos no sentido de cumpri-la? Não seria essa a própria estrutura da profecia? Principalmente um chamado à ação, mais do que a revelação de algo que vai acontecer, independentemente de qualquer ação consciente? Por fim, nós temos uma outra forma de pensar a profecia. Pensem, a segunda profecia que é dada a Macbeth, aquela história de que ele não seria morto por alguém que tivesse nascido de mulher, que a sua fortaleza não seria invadida enquanto os bosques, a floresta não chegassem até lá. Vocês podem ver que essa profecia, ela se cumpriu, mas a interpretação dela é altamente simbólica. O bosque não se movimentou de fato, não houve um homem que de fato tenha nascido de outra pessoa que não uma mulher, mas é tudo simbolicamente dito. Agora, será que esse padrão não deveria ter sido o padrão de interpretação empregado por Macbeth e pelo leitor à primeira profecia? Será que quando as bruxas falam em reinado, elas não estão falando de um modo simbólico que nos escapou? Por que a segunda profecia tem que ser interpretada simbolicamente e a primeira profecia parece literal? Agora o tema da noite, do pesadelo e do sono. Esta é uma peça extremamente sombria em que os personagens fazem constantes referências à noite. A noite na qual não é possível enxergar, a noite no qual o mal graça, a noite no qual o rei é assassinado, a noite na qual se tenta matar Banquo e o seu filho Fleance, a noite na qual existe a insônia em que não se consegue dormir, a noite na qual os fantasmas visitam, a noite que causa medo, a noite em que tem animais peçonhentos, a noite como esse lugar do desconhecido, do escuro, onde você pode esperar de tudo e esperar principalmente o mal. Se por um lado a noite é retratada assim, por outro, o sono é muito valorizado. E uma das principais coisas que Macbeth e Lady Macbeth perdem quando começam a sua série de assassinatos é a capacidade de dormir tranquilos. Ou seja, ao mesmo tempo que o escuro, que a noite é o lugar do perigo, o escuro à noite também é o lugar do repouso, da regeneração, da tranquilidade, do descanso. Na medida em que o sono é estar nesse escuro da mente, nessa inação, nesse silêncio. Então, a noite aqui, ela é ambígua, ela é ao mesmo tempo perigosa, mas ao mesmo tempo apaziguadora.
E quando você se lança nessa noite perigosa, como Lady Macbeth e Macbeth se lançam, eles perdem a capacidade de repousar. E eles perdem essa outra faceta da noite, que na verdade os protegia, de certo modo, desses perigos. Uma outra possibilidade da gente enxergar a noite aqui neste livro é na questão do futuro. Não seria o futuro, o que vai acontecer no futuro, também uma espécie de noite, também uma espécie de escuridão e incognoscível? E quando o Macbeth, através da profecia, decide acessar essa noite, não lhe acontece tudo o que acontece, não acontece a sua tragédia. Quando ele decide avançar por essa noite do futuro, ele não cai em ruína? Nesse sentido, o futuro seria a noite, sob essa acepção do perigo, em que é melhor você descansar no presente, não acessar o futuro, do que tentar avançar por ele e ser presa de todos os seus perigos. Outro trecho muito interessante aqui, que está bem no começo, é a identificação que a Lady Macbeth faz entre vilania e poder. Porque a Lady Macbeth, assim que fica sabendo que Macbeth pode se tornar rei, se sente sob a necessidade imperiosa de se tornar alguém má. Ela pede até que ela se torne como um homem, que ela deixe a sua alma feminina para ser uma pessoa ruim e assim conseguir ocupar o poder. Na cabeça da Lady Macbeth, a cabeça meio maquiavélica da Lady Macbeth, para usar uma expressão mais rasteira, é impossível ocupar o poder, ascender ao poder, se manter nele, a não ser por meio do crime, do ardil, da vilania. Ela não consegue conceber outra forma de estar no poder. Será que, de certo modo, nas relações que temos com a política, ou que não temos com a política, por isso dela nos afastamos, nós também não fazemos essa associação que a Lady Macbeth faz entre poder e vilania, mas com a diferença de que nós não decidimos ser vilões para termos o poder, mas sim sermos inocentes para nos afastarmos do poder? Será que essa associação ela não subjaz no inconsciente de muitos de nós e não só no de Lady Macbeth? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas considerações e dessa abordagem de Macbeth. É uma peça com um texto belíssimo, envolvente, altamente impactante, que certamente merece ser lido e relido. Se gostaram, deixem o like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Até mais!